Sejam bem-vindos aí ao canal Golf, Oscar Romeu, tudo bem com vocês? E nesse episódio aqui da série Direito do Passageiro, nós vamos falar de um assunto que eu tenho quase certeza que a maioria aí já deve ter passado por isso. Eu mesmo já passei por isso também, tá? E eu vou revelar aqui para vocês como é que foi a minha situação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre overbooking. Mais uma vez com o Dr. Leonardo, mais uma vez agradeço a sua presença. E será que o senhor pode me falar o que significa overbooking, doutor? Bom, gente, muito bom estar aqui com vocês de novo. Obrigado novamente pelo convite. Sempre um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente sabe e informar os passageiros dos seus direitos, né? Esse é o nosso principal papel aqui, desde que começamos esse projeto juntos. Muito obrigado novamente pela confiança no meu trabalho. Overbooking por definição, é uma palavra em inglês, né? E por definição é excesso de reservas. Então, over, excesso, booking, reservas. É um excesso de reservas. Como que funciona isso na prática? O voo ele tem um número definido de assentos que vão ser utilizados pelos passageiros que compraram. Porém, toda companhia aérea, pensando na questão da estatística de pessoas que não comparecem ao voo, eles acabam vendendo uma porcentagem maior de assentos do que os de fato disponíveis. Então, num voo de 300 lugares, por exemplo, muitas vezes a companhia vende 310, 320 lugares, porque tem de fato uma porcentagem significante de no-show, que é quando o passageiro não comparece para aquele voo. Então, por uma questão comercial, de prática empresarial, todas as companhias aéreas têm esse tipo de tratativa. O que acontece, em alguns casos, vai todo mundo. E aí, quando vai todo mundo, tem mais passageiro que lugar, e aí está definido o overbooking. O overbooking é um excesso de reservas para o mesmo voo. Tem mais reservas, mais assentos vendidos que assentos disponíveis. A definição é essa, é exatamente isso. Existem outros casos de preterição de embarque. Calma que eu explico, não vou ficar aqui no juridiquês. O overbooking é um tipo da espécie preterição de embarque. Preterição de embarque é quando te impedem de embarcar. Em alguns casos, na maioria deles, vai ser por overbooking, que a companhia vendeu mais do que cabia. Existem outros casos, não sei se vocês já passaram por isso, no último voo agora voltando de Buenos Aires, domingo passado aconteceu comigo. Um assento atrás do meu estava com um problema no assento, chamaram um mecânico, ele entrou no avião para tentar arrumar aquela situação, me parece que era um problema no cinto de segurança, sem aquilo não pode ir um passageiro ali, como não haviam assentos disponíveis, aquele passageiro teve que ser impedido de embarcar e realocado no próximo voo. A gente já vai falar disso mais para frente, né, das soluções para esse problema, mas esse é um outro tipo de pretensão de embarque. Não foi por overbooking, foi por um problema no assento. Existem casos que por algum motivo de emergência, a companhia ela é obrigada, por exemplo, por um órgão nacional, a alocar algum militar, algum chefe de Estado naquele voo de última hora. E aí vai ter que tirar alguém de lá. Então isso não é overbooking, mas é sim um tipo de pretensão de embarque. E a lei brasileira protege o passageiro quando isso acontece. Ele vai ter seus direitos resguardados. Poxa, que legal isso aí, hein? E isso que o doutor comentou, tá? Eu já vou falar aqui do meu caso, que aconteceu quando eu estava voltando na minha primeira viagem aos Estados Unidos, com a companhia aérea, era a Delta no caso, e lá nos Estados Unidos eles falaram para mim, né, que eu estava lá para fazer o check-in, e eles me ofereceram, né, uma estadia para voltar no dia seguinte, e me ofereceram uma perna, ou seja, um trajeto, né, gratuito, internacional. Porém, como eu estava muito cansado, e queria voltar para casa de qualquer maneira, eu não aceitei e acabei embarcando. Como é que funciona, né, nesses casos, doutor? Existe como que eu posso dizer? Existe uma regra que a companhia tem que seguir ou ela inventa? Fala, não, eu vou dar uma perna, duas pernas, um trecho, como é que funciona?
Edu, muito legal você ter comentado. A gente aqui, os temas que a gente vem trazendo, vocês acabaram passando por várias situações, infelizmente, né? E o que eu vejo no meu dia a dia, na tratativa com os clientes, é que é mais comum do que as pessoas pensam. O que as pessoas não sabem é que elas têm direitos sobre isso, né? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, quando a companhia oferece alguma solução, inclusive uma compensação financeira ou um voucher, né, que foi o que ofereceram para você para outra viagem, isso ainda não afasta o direito do passageiro de ser indenizado. Então, na tua situação, caso você tivesse aceitado, você ainda poderia recorrer aos seus direitos. Quais são esses direitos? Você aceitou um acordo e aí o juiz vai decidir se esse acordo já é o suficiente ou não. Mas é possível pedir na justiça eventuais gastos que você tenha além disso que a companhia vai te disponibilizar, que é às vezes um hotel, mas eles não dão um táxi para você ir. Então, você requerer o reembolso dos gastos todos que você teve com alimentação, com transporte, e também eventual dano moral. Por quê? Muitas vezes você foi compelido ali a aceitar essa compensação. Mas a gente pode tentar demonstrar para o juiz que, nesse caso, houve um prejuízo para o passageiro, que aquele voucher, por exemplo, não supriu aquele dano moral, aquele abalo que o passageiro teve por conta disso. Então é preciso analisar caso a caso. Via de regra, é uma questão de entendimentos. Via de regra, o entendimento majoritário, ou seja, a maior parte dos juízes entende que quando o passageiro aceita uma compensação da companhia aérea, o problema estaria resolvido. Mas existem casos, eu tenho casos aqui no escritório, inclusive, de passageiros que, como você, estavam voltando de viagem ali e aceitaram, mas conseguiram na justiça também a indenização pelo ocorrido. Na prática, o que é importante? A gente se documentar. E aí eu acho que as próximas perguntas que vão vir aí do Golf Oscar Romeu para cá é sobre essa documentação. Aí a gente pode explicar passo a passo o que é importante o passageiro saber na hora que aconteceu uma situação dessa, né? No caso que ninguém aceite, por exemplo, doutor, existe a prioridade entre idosos, gestantes, deficientes ou não? Vamos lá, isso vai depender da política interna de cada companhia aérea. Quando eles fazem a oferta, se um número suficiente de pessoas aceitarem sair do voo para abrir espaço para aqueles que estão ali numa situação de overbooking, em tese o problema estaria resolvido, né? O problema da tua pergunta nasce quando? Tá bom, ninguém quer sair do voo e tem outros passageiros a embarcarem. A regra é que esses passageiros que estão de fora vão ficar de fora. E quem já está no avião já garantiu a sua preferência de viajar. Isso não é uma lei, isso depende da política interna da companhia, porque nesse momento a lei já foi descumprida, o problema já foi criado. Aí a Latam pode tratar de uma forma, a Azul de outra, a Iberia de outra. Por exemplo, eu tenho um passageiro com necessidades especiais do lado de fora do avião. Então eu tenho na minha política que eu vou sortear, por exemplo, algum passageiro para ser retirado do voo e alocar esse passageiro com necessidades especiais. Mas isso vai depender da política interna da companhia. Esse tipo de preferência, não existe uma previsão legal para isso. Até porque a previsão legal é que não tenha essa prática. A lei diz que se você vender um serviço, no caso transporte aéreo, você tem que cumprir. O passageiro, se comprou o serviço, o transporte de avião, ele tem direito de usar. Nessa situação a gente já tem um problema criado. Como vai se resolver esse problema vai depender da postura de cada companhia e de toda forma, independente da forma como isso seja tratado ali no aeroporto, naquele momento mais tenso, vai caber indenização e vai caber entender quais os direitos de cada passageiro em cada situação. Uma vez que ele estiver dentro do avião, ele não é retirado. Depende da política da companhia, né? Veja, poder não poderia, em tese, né? Quando você comprou a passagem, você tem direito de usá-la e ponto final, né? Então, assim, poder não pode, mas existe a prática disso.
uma situação legal. Tem alguns vídeos, inclusive, na internet, o algoritmo vai jogando, né? Quem acompanha o canal aqui provavelmente deve receber muito conteúdo relacionado à viagem. E às vezes você chega lá no teu assento e tem uma pessoa sentada lá. Então nós temos duas pessoas dentro da aeronave, uma sentada e a outra de pé, do mesmo voo. De quem é a preferência? Isso vai caber ali à tripulação resolver. A tripulação, ao comandante resolver. Mas alguém foi prejudicado já nessa situação de pronto, né? Alguém teve seus direitos violados. E quando direitos são violados, a gente tem que recorrer à justiça para equilibrar essa relação, né? Houve um desequilíbrio aqui, vamos na justiça buscar um equilíbrio. Seja compensação financeira, seja um acordo para aquela pessoa ser indenizada de alguma forma, porque ela fez a parte dela, né? O passageiro foi lá, pagou a passagem, chegou no horário do aeroporto, se dirigiu ao check-in da forma correta, respeitou as regras em relação à bagagem, ele fez a parte dele. Então se espera que quem vai fornecer o transporte também faça. Quando quem vai fornecer o transporte não faz, o problema está criado, Carol. Então, assim, pode tirar o passageiro do voo? Não pode, mas vai ter que tirar. Não dá para ir um no colo do outro, né? E aí, quando isso acontecer, esse problema for gerado, aí sim é possível buscar os direitos daquela pessoa na justiça. Doutor, no caso que um passageiro tem duas pessoas com o mesmo número de assento, né? Se ainda tiver vaga, ele pode ser alterado para outro assento e essas informações devem ser colocadas no sistema? Sim, é muito interessante, Carol, esse apontamento, porque tem uma mística, né, em relação à aviação, de forma geral, é que vocês tentam aí, inclusive, passar de bastante informação. E sempre o povo gosta do quê? Da desgraça, né? Então, no caso de um acidente, quem que estava lá no 39A? O fulano ou o ciclano, sendo que tinha duas passagens no mesmo assento, né? Hoje em dia, com a informatização dos sistemas de aviação, das companhias aéreas, em tese é fácil realizar essa alteração. Então, caso tenha um outro assento e o passageiro aceite, né, um dos passageiros aceite trocar de assento ali sem problemas, ele pode ser realocado e internamente deve ser feito um registro exatamente por segurança para essa questão de um eventual acidente. É importante a companhia ter esse controle dos assentos de quem está sentado em cada assento, exatamente para uma fatalidade. Por mais que o percentual de acidentes aéreos seja muitíssimo baixo, é mais seguro andar de avião do que de carro, do que de trem, do que de moto, é um dos meios mais seguros de transporte, né? Mas ainda assim acidentes acontecem. Então esse controle de assento é importante que a companhia faça. Se você estiver no avião e for trocar por algum motivo, trocou com um passageiro, é importante que você informe o comissário. Se a companhia aérea vai fazer as alterações no sistema ou não, procedimento interno. A gente não tem uma previsão legal que isso tenha que ser feito ou a forma que isso tenha que ser feito. Mas por segurança, pensando, lógico, no caso mais absurdo, que seria um acidente, né? É importante que a companhia tenha esse controle. No caso de um acidente, inclusive, né, nós podemos aqui até fazer um episódio só sobre isso, comentando alguns acidentes e o que virou processo, o que não virou, qual a responsabilidade e tudo mais. Mas só para a gente pincelar, quando o passageiro morre num acidente aéreo, a responsabilidade vai recair, falando do direito civil, sobre a companhia aérea, né? Porque ela se responsabilizou de levar aquele passageiro em segurança. Uma coisa que a gente tem visto, a minha atuação maior é no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas eu tenho processos em todos os tribunais de justiça no Brasil, né? Uma coisa que tem causado bastante revolta na advocacia, de forma geral, é o valor que os juízes estipulam em casos extremos como esse. Lógico que uma vida não tem preço, né? Para a família, para quem fica ali, perder um ente querido não tem preço. Mas existem sentenças que atribuem valores como 30, 40, 50 mil reais como dano moral para aquela família que perdeu um ente querido. Na nossa concepção, esse valor é muito baixo. Não, novamente, podia ser 50 milhões de reais que não pagaria a vida daquela pessoa.
mas considerando que um atraso, um cancelamento de voo, a gente tem decisões aí de 3 a 10 até 15 mil reais, no atraso ou cancelamento, no evento morte, o dano moral ser ali a partir de 30 até 100, em alguns casos, é meio desproporcional. Então, é uma coisa que causa bastante revolta. Mas a gente pode, se vocês toparem, gravar um episódio só sobre isso, para entender alguns acidentes aéreos que já aconteceram no Brasil, quais os desdobramentos legais, enfim, tem bastante coisa interessante, tanto da legislação criminal quanto da legislação civil, sobre acidentes aéreos. Legal, doutor. E olha, isso que você falou da mística que tem aí na questão da aviação, eu não sei se você que está assistindo esse episódio, se você sabia, tá? Mas a próxima vez que você for embarcar num voo, tente sentar no assento 13. Você não vai conseguir, porque ele não existe, tá? Então Nossa, eu não sabia disso. Então, na próxima vez, fique atento aí, que não existe um assento 13, por conta dessa razão aí, da mística, né, do número 13, e aí, então não existe, então, o É assento... por uma questão de ordem da superstição mesmo? Exatamente, então, para evitar que ninguém compre aquele assento, então, eles tiraram o número 13. Então, preste atenção aí, no próximo voo que você estiver assistindo esse vídeo aí, no seu próximo embarque, tente procurar o número 13. E o overbook, assim, na verdade, ele existe com muita frequência? Ou é mais em épocas festivas, férias? Ou ele existe com frequência mesmo? Então, não existem dados oficiais da ANAC sobre a frequência de overbooking. Lógico que em épocas do ano que tem mais voos, como você citou aí, cara, nas férias, né? Feriados prolongados, enfim, tem mais passageiros, mais voos e logo a possibilidade de acontecer esse tipo de questão é maior. Mas não existem dados oficiais. Existem dados, como a gente falou no episódio de atraso e cancelamento, existem dados oficiais de atraso e cancelamento de voo. Isso a gente tem, tanto as companhias aéreas quanto a administração dos aeroportos, tudo reportado. Hoje em dia, com a internet, né, é muito fácil fazer esse controle. Tudo isso é reportado e registrado. No site da ANAC tem esses dados, inclusive. Se você tem curiosidade, é bem legal. São os gráficos lá que mostram. É bem intuitivo. Quem tiver curiosidade de saber, dados de problemas com voo, seja atraso, cancelamento, extravio de bagagem, tem alguns dados. De overbooking, não. Até porque a maioria das pessoas, isso é um dado que a gente tem com base em pesquisas já feitas. Cerca de 80% das pessoas não sabem dos seus direitos. Ou seja, a maioria das pessoas que sofrem com overbooking não vão procurar uma ajuda de um advogado especializado ou fazer uma reclamação no Procon, que seja. Vão falar, acontece, me alocaram em outro voo, tá tudo certo. Mas não funciona exatamente assim. Quando acontece o overbooking, o passageiro tem direito a uma indenização imediata. Sim, ele vai lá no balcão da companhia e fala, eu requeiro aqui a minha indenização por overbooking. Esse valor para voos nacionais é R$ 1.800 e para voos internacionais é de R$ 3.600. A companhia tem que fazer o Pix para você naquela hora. Além disso, ela tem que te alocar num voo mais próximo possível e te dar toda a assistência. A partir de 1 hora de atraso, né, entre o voo que você foi impedido e o próximo, se demorar 1 hora, comunicação, WhatsApp, internet, ligações. A partir de 2 horas, alimentação, seja voucher ou alimentação em si. E a partir de 4 horas, hospedagem e translado para você aguardar o próximo voo. Isso tudo é obrigação da companhia. Então, na prática, as pessoas não sabem que tem esse direito, né? Então, chegou ali, foi impedido de embarcar, vai ficar, na prática, novamente, horas numa fila de um guichê para tentar resolver. Nunca é uma situação que se resolve rápido ou pelo celular. Vai muitas vezes ser alocado, como o Edu falou, para o outro dia, quando muito dá um hotel lá, e a pessoa nem sabe que tem direito a uma multa, que tem direito a reembolso dos gastos que tiver nesse período, e tem direito, na maioria dos casos, a dano moral na justiça, né? Então, a maioria das pessoas não sabem o que é um overbooking, não sabem quais os direitos e como lidar com a situação que é o que a gente está
tentando hoje aqui desmistificar, além do número 13, estão tentando desmistificar aí a questão do overbooking também. Nossa, que interessante isso, hein, doutor? Poxa, eu não sabia dessa questão que a gente tem esse direito dessa indenização. Inclusive, vamos supor que eu tivesse aceito, né, aquela proposta que foi feita pela Delta no voo. Eu teria direito a essa indenização imediata também, mesmo eu tendo aceito aquela proposta de ficar um dia a mais, né? Eu não sei, não lembro agora se eles me dariam um hotel, tá? Mas eu lembro muito, muito bem da passagem de um trecho internacional, que foi o que eles disseram, né? Eu teria direito também a esse valor que o senhor mencionou aí, em dólar? Quando eles vão te oferecer isso, Edu, você vai ter que assinar algum papel lá, alguma coisa. A gente vai precisar ler esse papel, ver o que está previsto ali. Se, por exemplo, você, naquele papel, diz que está abrindo mão de qualquer indenização contra a companhia, porque já está sendo compensado ali por um trecho, um voucher para uma viagem internacional, a tendência é que você não consiga resgatar mais direitos, né? Mas tem que analisar caso a caso. Então, eu odeio frustrar o cliente, o amigo, quando vem perguntar para o advogado, doutor, isso? E a resposta é depende, né? É duro, né? Mas, nesse caso, é exatamente isso, depende. A gente vai analisar documentalmente como foi resolvida a questão. Você assinou um acordo ali, recebeu R$ 500, recebeu um hotel e assinou um termo de quitação, por exemplo. Opa, podemos tentar na justiça? Vamos identificar quais os problemas, o que aconteceu no caso concreto, né? A gente vai sempre analisar caso a caso. Então, assim, a resposta para a tua pergunta depende do que estiver no documento que você vai assinar para receber esse bônus por aceitar voar no dia seguinte. E aí, voltando então já para esse assunto de documentação, nesse caso eles me ofereceram, foi uma oferta que fizeram e eu recusei e embarquei. No caso de ter sido uma obrigação, não, você não vai embarcar, qual o tipo de documento que eu tenho que pedir ou o que eu tenho que me atentar no que eu estou assinando, tá? E principalmente quando a gente está fora, mas vamos falar do caso aqui do Brasil, e aí depois, se quiser mencionar também no caso de fora, mas qual tipo de documento que eu tenho que ficar atento e solicitar aí para que eu garanta aí os meus direitos, doutor? Vamos lá, Edu, Carol. Quando a gente fala do passageiro, ele é o consumidor naquela situação, né? E o consumidor, ele é a parte mais frágil da relação. Então, todo tipo de documento, de prova, ela pode ser usada. O que é muito importante para você identificar um caso de overbooking? Se falaram para você que você não está embarcando por overbooking, a companhia deixar isso claro para você, você tem que pedir uma declaração ali no guichê da companhia aérea. O nome técnico é declaração de preterição de embarque. Mas você não precisa decorar isso. Você vai lá e vai falar, olha, vocês estão me dizendo aqui que eu não vou embarcar porque o avião está cheio. Eu quero uma declaração, eu quero isso por escrito. É meu direito. E você pode exigir também a multa. Essa multa, ela é calculada numa moeda chamada Direitos Especiais de Saque, que é uma moeda internacional, atrelada inclusive ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. E essa moeda está sempre presente nas regulações aéreas no mundo. A ANAC também usa ela. Para voos internacionais, essa multa é de R$ 3.600, para voos nacionais de R$ 1.800. Solicitação dessa multa. Declaração por escrito que aquele voo está com overbooking. Passagem, a passagem que você tem daquele voo que você não embarcou. Tira print, porque às vezes pode sumir do sistema da companhia aérea. Se você tiver a passagem impressa, ela vai apagando, né? Aquele papelzinho no aeroporto. Tira foto, registra isso e provavelmente vão te alocar em um próximo voo. Neste voo, tire foto da passagem ou print no celular do voo que você foi realocado. Guarde todos os comprovantes de gastos que você tiver durante essa situação, ou seja, até que seja resolvido, até que você embarque de fato em outro voo. E existem casos, ontem eu fiz uma audiência em Porto Alegre, inclusive, de uma situação exatamente dessa, de overbooking, que a companhia aérea, não vou citar o nome aqui, não só não forneceu outro voo, como falou, não temos o que fazer, só temos voo daqui 3 dias. E estava uma família com um filho menor de idade com condição especial, inclusive com transtorno do espectro autista, né?
E eles tiveram que desembolsar R$ 8.100 para comprar uma passagem por outra companhia. Era à noite o voo, umas 10 horas. Já tinham feito check-out no hotel que estava, né? Então aí nesse caso, guardar o comprovante de pagamento das novas passagens com outra companhia. Enfim, reunir toda a documentação, Edu, que for possível, né? O passageiro, muitas vezes, ele deixa de pensar porque está no olho do furacão, né? Mas deixar de coletar essas provas básicas, a passagem, a declaração, pede por escrito, isso não só no que a gente está falando aqui de aviação. Se você está numa situação na sua vida qualquer, que você está se sentindo lesado, pede por escrito. O que vai acontecer? Em muitos casos, aquela pessoa que está negando seu direito vai deixar de negar, porque você pediu por escrito, e ela sabe que você, o famoso não é bobo, né? E em outros casos, caso de fato aquela pessoa ou aquela empresa negue, você tem uma prova por escrito que ela mesma disse, né? E se a companhia não quiser dar essa declaração, né, o que eu faço? Todas as outras provas que eu citei. Então a companhia não quis te dar uma declaração, guarde print das passagens, tira foto da fila no aeroporto, se conseguir filmar alguma coisa, filme, né? Se você for conversar com algum amigo, parente, sobre aquele voo, descreva o que está acontecendo, porque uma conversa de WhatsApp pode ser uma prova, né? Então, assim, nós temos diversas formas de coletar documentação. As principais foram as que eu disse aqui, mas não se sinta inibido de produzir outros tipos de prova, lógico, dentro da legalidade, né? Não vai matar alguém para fazer uma prova, pelo amor de Deus, mas assim, todo tipo de registro pode ser importante para você garantir seus direitos. Se o passageiro perde um compromisso muito importante, como um velório, um casamento, uma entrevista, uma cirurgia marcada, essa indenização pode aumentar o valor ou não? Com certeza, né? Quem vai definir o valor da indenização num processo judicial é um juiz. E ele vai pesar o que aconteceu com aquela pessoa. No caso, se a pessoa perdeu o voo, teve que ficar no aeroporto, horas ali até o próximo voo, porque foi impedida de embarcar por overbooking, né? Estamos trabalhando só com essa hipótese. É uma situação constrangedora, cansativa. O Edu contou a história dele aí no voo de volta, às vezes de uma viagem. Poxa vida, ficar lá no aeroporto 4, 5, 6 horas até o próximo voo. Isso tem um dano moral àquela pessoa, porque saiu completamente do esperado da situação. Se aquela pessoa tem uma cirurgia marcada e está viajando para isso, um casamento, um velório, qualquer um compromisso profissional, às vezes uma palestra, uma aula ou algo do tipo, o juiz vai pesar isso na hora de decidir qual o valor para representar de alguma forma uma compensação financeira pelo que o compromisso que aquela pessoa perdeu. Veja, a responsabilidade do prestador de serviço, não só no transporte aéreo, qualquer prestador de serviço, né, que está regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, ou seja, quando tem claramente uma parte que é consumidora e a outra é fornecedora, a gente trabalha no que chamamos no direito de responsabilidade objetiva. Ou seja, independe de culpa. Eu não tenho que provar num processo que a companhia X quis praticar o overbooking. Basta que tenha acontecido e eu tenha essas provas aqui. E comprovar que aquela pessoa perdeu um compromisso, que ela estava se programando por isso. Isso vai pesar no valor da indenização e é importante também ter provas disso. Porque veja, eu tinha um aniversário de 15 anos para ir. Tá, tenha o convite da festa, peça para alguns convidados fazerem fotos, agenda, e-mail, tudo que comprove, no caso de um velório, como se disse, a certidão de óbito daquele ente querido, demonstrando, a certidão no local que foi a funerária, vai lá e pede uma certidão que foi velado neste funeral, em tal data, fulano de tal, né? No caso de um casamento, o convite do casamento, o recibo do aluguel da roupa que você alugou para ir no casamento, enfim, você não vai ter o reembolso da roupa, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo você provar que você perdeu um compromisso, porque só a alegação, sem provas, não vai fazer esse valor aumentar. Doutor, no overbook, qual o caso mais inusitado que o senhor já trabalhou? Olha, Carol, você sabe que o advogado, ele
ouve cada história, né? Tem que lidar com cada situação. Infelizmente, eu gosto de falar coisas felizes e tudo mais, mas infelizmente a história não é tão feliz, né? O passageiro comprou um voo de emergência, né? Comprou assim poucas horas antes para acompanhar o velório da mãe, que morava em outro estado, né? Que tinha falecido e se dirigiu ao aeroporto da forma mais pronta possível, com a antecedência necessária ali de 2, 3 horas, né? E chegando lá, foi informado que tinham mais assentos, que tinham vendido mais assentos do que disponíveis, né? Um claro caso de overbooking. Deram inclusive a declaração para ele. Ele tentou conversar ali na fila, inclusive, se alguém não trocaria com ele, porque a viagem era longa, era de São Paulo a um estado do Nordeste. Eu tento evitar o máximo de dados específicos do caso, né? Mas enfim, era uma viagem longa de 4, 5 horas e até ele, quando ele teve a notícia, até comprar o voo e ir para o aeroporto, mais o tempo de viagem, daria em cima ali para ele chegar para o velório, né? Bom, não conseguiu embarcar, não teve jeito, né? A aeronave estava lotada, teve que comprar um voo por outra companhia, por quê? Por essa companhia que ele tinha comprado, o próximo voo que iria para lá era só no próximo dia. Então, ele ia sair, salvo o melhor juízo, na parte da manhã, e conseguiu um voo para o início da tarde com outra companhia. Ou seja, ele teve que pagar 2 passagens, né? E mesmo assim, por conta de todo esse entrevero, esse segundo voo atrasou também, né? Que aí não é culpa lá do primeiro, mas enfim, o caos todo criado. O que é curioso nesse caso é que a família que estava lá nesse estado do Nordeste, lá na cidade da mãe desse cliente meu, teve que contratar o serviço de tanatopraxia, que em linhas bem gerais, eu não sou especialista, mas é um procedimento feito ali com o corpo para que ele aguente mais horas, não cheire tanto, enfim, para que o velório pudesse se estender mais algumas horas para que o filho pudesse se despedir ali, uma última despedida da mãe. Então, dos casos que eu tenho aqui, esse é um que me pegou mesmo, porque o cliente me ligou, ele estava no aeroporto, né? E aí ele me mandou mensagem, me ligou, e eu, naquela hora eu só orientei ele, igual orientei a todos aqui, a coletar os documentos, né? Usar o cartão de crédito ali para comprar uma nova passagem. Primeiro resolver a questão prática, né? Ir lá, conseguir chegar no velório da mãe. E depois fizemos a justiça e foi um caso interessante, porque assim que a companhia aérea recebeu a intimação do processo, ela fez uma proposta de acordo contemplando quase tudo que a gente estava pedindo ali. Então, os valores de reembolso, a multa do overbooking, né, que era, nesse caso, de R$ 1.800, porque era um voo nacional, os danos morais que a gente pediu, eles ofereceram um valor bem próximo ao que a gente pedia na petição inicial, e foi um caso que a gente deu entrada, assim que ele voltou da cidade da mãe, ou seja, uns 10 dias depois do ocorrido, demos entrada e menos de 5 dias depois já conseguimos fazer um acordo com a companhia. Eles de fato acho que entenderam ali o quanto o erro sistêmico ali de ter vendido mais passagens do que cabia ocasionou para aquele passageiro em específico. Não é sempre assim, né? Tem alguns transportadores aéreos que vão na justiça e recorrem e tudo mais, mas tem alguns que também ali falam, opa, esse passageiro aqui passou por uma situação, eu não quero que seja o normal. Indenizam de forma mais rápida. Isso tudo vai depender, de novo, né? Vai depender de caso a caso. Podemos marcar um dia só para contar histórias bizarras, assim, de problemas relacionados a voo. Tem problema de bagagem, de gente que tomava medicação controlada e teve bagagem extraviada. Bagagem, acho que a gente contou no episódio que fizemos na lua de mel, a mala da mulher da esposa ali, da noiva, que foi extraviada. Então, viagem é uma coisa que causa alguns tipos de situações como essas e é importante procurar alguém especializado para te ajudar a ver se você tem direito ou não. A maioria dos profissionais, vou defender a classe aqui, né, não vai inventar processo, não vai querer uma coisa que não existe. Mas se você foi lesado, você tem direito à indenização, porque na hora de você
fazer a tua parte, seja pagar um serviço, uma passagem, seja ter que ir antes para o aeroporto, o que for, você tem que cumprir. Então a lógica tem que ser a mesma. Interessante, doutor. Isso que você comentou aí desse caso, né? O passageiro estava lá já para embarcar, ele entrou em contato, né? O seu WhatsApp, ele fica aberto, como a gente entrou em contato com o senhor, foi através do WhatsApp. Então eu vou deixar aqui o Instagram, né? Que através do Instagram do doutor, você já entra direto lá no perfil dele, na bio. Já tem lá o WhatsApp que cai direto aí no Dr. Leonardo. Então, se você tiver numa situação como essa, já não perde tempo aí, já clica lá e já tira aí as suas dúvidas, tá? Porque é muito importante você estar por dentro aí de todos os seus direitos. Inclusive, nós vamos deixar aqui o e-book do Dr. Leonardo para que você possa baixar aí. E nele tem casos de overbooking, tem casos de bagagem, enfim, atrasos e cancelamentos. É um e-book bem completo para que você possa saber aí dos seus direitos e também, se precisar aí de uma consultoria, né? Porque como o doutor disse, cada caso é um caso e precisa ser estudado aí, né, de forma individual. Então, entre em contato aí com o doutor para que você possa aí esclarecer todas as suas dúvidas. Edu, obrigado pela indicação, pelo carinho de vocês. Inclusive, você falou uma coisa que é interessante, da consultoria, né? Que eu quero orientar você, passageiro, que tiver algum problema. Pode entrar em contato comigo ou com outro advogado qualquer. Se conseguir fazer isso ainda no aeroporto, é muito importante. Porque o advogado vai te orientar ali o que provas você reunir. Por mais que você tenha visto aqui a entrevista lá no e-book, que vai estar disponível de alguma forma aí para vocês. Tem o passo a passo também de tudo que pedir, como se documentar. Ainda assim, entre em contato com a gente. Não é cobrado essa consulta. Eu estou aqui na minha profissão, eu sou advogado por vocação, para ajudar pessoas que estão passando por algum tipo de problema. Então, a gente ajuda você a coletar os documentos. Você vai lá, faz sua viagem tranquilo. Quando voltar, a gente vê se cabe um processo ou não. Mas o importante é, se documente. Porque é duro quando a gente recebe um caso que a pessoa passou por uma situação. Imagina esse caso que eu acabei de relatar do passageiro, do meu cliente, que fez uma viagem de emergência para o velório da mãe. E foi impedido de embarcar porque a aeronave estava cheia. Né? É uma situação absurda, é um erro muito grave que foi cometido com ele ali. Se ele não tivesse se documentado da forma correta, ia ser assim, mais um problema, além dele ter perdido a mãe e todo esse transtorno que ele teve, ele não ia ter direito a nenhuma indenização. Sem a documentação, não dá para acessar a justiça. Então é importante se documentar, entre em contato conosco, tanto eu quanto o pessoal da minha equipe responde prontamente para te dar as orientações ali já no aeroporto. Doutor, mais uma vez, agradeço seu tempo. Com certeza, seu contato já está no meu celular. Espero não precisar utilizá-lo, mas eu vou deixar aqui já anotadinho. Qualquer entrevista, vou entrar em contato com o senhor. Obrigada, viu? Carol, Edu, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês. A gente sempre tenta fazer isso de forma leve, né? Hoje pesou um pouco o clima, uma história um pouco mais pesada, mas assim, sempre tentamos falar dos direitos dos passageiros de forma bem clara, numa linguagem que seja acessível. Eu agradeço a confiança, a parceria que temos aqui, é muito bacana estar com vocês. E obrigado mais uma vez ao pessoal que nos assiste. Segue a gente lá no Instagram, estamos postando sempre dicas, conteúdos informativos para os passageiros. E o nosso WhatsApp, como o Edu já falou, está lá. Só mandar mensagem que a gente está à disposição para ajudar vocês. Carol, Edu, mais uma vez, muito obrigado. Poxa, legal. Obrigado mais uma vez, então, doutor. E a todos que estão assistindo aí, né? Por mais que o doutor tenha dito aí que o clima pesou, mas eu tenho certeza que você que está assistindo aí pode ter passado por uma situação como essa e pode não ter tido, vamos dizer, a mesma sorte, entre aspas, tá? De ter se documentado para que você possa, né, amenizar ali aquela dor, né? E seja que você já está passando e ainda tem que ter mais um problema na sua vida. Então, é muito importante aí você se precaver nesses momentos. Eu mesmo estou aprendendo muito aqui com essa série, tá? E já relatei aqui vários casos que estivemos presentes, a gente vivenciou isso, tá? Então, como eu falei,
muitas pessoas podem ter passado por uma situação como essa aí do cliente do doutor e às vezes não pode ter tido esse ressarcimento financeiro, né, num caso como esse. Então, muito importante aí você acompanhar, continuar acompanhando essa série. Já se inscreve no canal, já deixa o sininho aí ativado para você não perder o próximo episódio. E também temos aí uma comunidade do WhatsApp que eu vou deixar aí em cima para vocês seguir a gente aí, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo.